Esse vídeo é a parte 2 do vídeo que eu fiz sobre as reformas que são necessárias nas nossas Forças Armadas. Esse vídeo aqui é a continuação. Eu acidentalmente cortei a parte inicial do vídeo, aqui tentando editar ele, eu removi a parte inicial do vídeo que eu havia gravado originalmente. Então eu estou gravando essa daqui, ela não vai encaixar bem no resto do que foi dito, exatamente porque ela não faz parte do vídeo original, né, do diálogo inicial original que eu fiz. Vai ficar meio desencaixada, mas eu já estou deixando aqui esse aviso. Por isso vai ficar meio desencontrado, só para vocês saberem, foi um acidente. O que eu falei no último vídeo é de como eu acho que é necessário que civis tomem parte na educação dos soldados e principalmente dos oficiais para mudar a formação ideológica das Forças Armadas, que atualmente é baseada numa visão fantasiosa do próprio passado. E isso precisa ser feito com a participação de civis na formação dos militares. Não dá para esperar que as Forças Armadas façam isso espontaneamente. É necessário ensinar para os novos oficiais a participação que as Forças Armadas teve na implantação da ditadura, os verdadeiros motivos dessa ditadura ter ocorrido, que não foi para defender o Brasil do golpe comunista, e fazer os militares reconhecerem, fazer a instituição reconhecer o seu próprio passado e ensinar aos militares o valor da democracia e a importância dela para uma sociedade civilizada. Ensinar para os militares como a democracia funciona e por que ela é um sistema de governo que merece ser defendido. Muitas outras reformas, isso para acabar com a tendência de dar golpes de Estado, que é uma tendência histórica das nossas Forças Armadas. Outra coisa que poderia ser feita aí é para tornar as Forças Armadas mais eficientes, é algo que é necessário ser feito, é mudar o sistema de aposentadoria dos militares. Não estamos falando de fazer os militares se aposentarem igual todo mundo, porque não existe nenhum país no mundo onde as Forças Armadas se aposentem do mesmo jeito que a população civil. Né? Não tem exército profissional no mundo que funcione assim. Mas tem certas coisas que são absurdas, né? Existe uma discrepância muito grande. As patentes mais altas se aposentam com valores muito altos e as patentes mais baixas com valores muito baixos. Era necessário equalizar mais os valores das aposentadorias. Acabar com essa história de filha de militar, se for solteira, receber pensão pelo resto da vida. Isso é uma coisa absurda. Isso já era retrógrado no século XIX, que dirá no século XXI. É um gasto de dinheiro, né? Uma mulher perfeitamente capaz de trabalhar vai receber dinheiro pelo resto da vida. Ela só precisa não se casar oficialmente. Ela até pode ser casada, ela só não pode se casar no papel. E uma coisa que seria muito boa seria reduzir o contingente das Forças Armadas para investir melhor nos soldados, na preparação dos soldados, na compra de equipamentos. As Forças Armadas brasileiras gastam mais de 70% do seu orçamento com gasto corrente. Ou seja, com aqueles gastos que existem simplesmente para manter as Forças Armadas existindo, sem trazer nada de novo, nenhum investimento, nenhum ganho, apenas para manter as coisas do jeito que estão. 70%, mais de 70%, se não me engano, 75%. E disso, mais de 60% são pagamentos e pensões. Então, as Forças Armadas precisavam reduzir o contingente e para gastar de forma mais eficiente. Mudar esse regime de aposentadoria, porque ele é muito custoso, e reduzir o contingente para gastar mais de forma mais eficiente, né? Gastar mais com cada soldado. Ter um exército um pouco menor, mas mais eficiente, né? Podendo dar um treinamento melhor para os soldados, dar equipamento melhor.
Para além disso, deveria se acabar com o sistema de soldados temporários. Porque eu não sei se quem está me ouvindo sabe, nas Forças Armadas existem basicamente duas castas. Existem os oficiais que entram nas Forças Armadas através da escola de oficiais e que são os militares de carreira, e tem os militares que entram através do alistamento, que são temporários. Eles não podem servir durante mais do que 8 anos, se eu não me engano. Então o cara se alista, serve por no máximo 8 anos e ainda que ele queira, ele não pode continuar, ele não pode progredir na carreira. O exército deveria acabar com esse sistema e tornar todos os soldados profissionais. Seria muito bom para o Brasil ter um exército mais compacto. A gente tem um exército com 250 mil homens, podia tranquilamente baixar para 180 mil ou para 150 mil. Se eu não me engano, 250 é um contingente das Forças Armadas como um todo. Então, podia baixar e diminuir aí uns 80 mil homens, mas ter um exército mais profissionalizado, permitindo, sem soldados temporários, como funciona nos Estados Unidos, como funciona na Inglaterra. Todos os soldados são profissionais, eles podem continuar nas Forças Armadas por tempo indefinido, enquanto tiverem saúde para isso, e inclusive deveria se criar algum mecanismo para que os praças, que são os soldados que não são oficiais, pudessem passar pela escola de oficiais, se ainda tivessem idade para isso. Isso é feito nos Estados Unidos. O sujeito ele pode entrar no exército direto pela escola de oficiais ou ele pode entrar como praça. E aí ele, depois de um certo tempo como praça, ele pode cursar, se ele ainda tiver idade para isso, uma outra escola de oficiais, que é diferente daquela para quem entra direto como oficial. Mas ele cursa uma outra escola de oficiais e ele deixa de ser praça e vira oficial das Forças Armadas. Isso é feito em exércitos completamente profissionais. O sujeito pode passar de ser praça para ser oficial. Aqui no Brasil não pode. O sujeito ele entra como praça e depois de 8 anos ele tem que sair das Forças Armadas e não tem a possibilidade de se tornar oficial. Todo o plano de carreiras das Forças Armadas devia ser reestruturado completamente. O presidente Lula deu declarações falando a respeito da recriação da Guarda Nacional, que é uma força paramilitar que já existiu no Brasil e que foi extinta por insistência do Exército, que não queria dividir suas funções. A ideia da Guarda Militar seria uma força para agir em crises internas, especificamente, tirando das Forças Armadas esse papel. Aí as Forças Armadas passariam a ter como papel simplesmente defender o país contra ataques externos. Muitos países têm Guarda Nacional, ou alguma instituição semelhante, e inclusive muitos países democráticos. Muita gente está comparando isso à criação da Guarda Revolucionária Bolivariana, mas ninguém fala que os Estados Unidos ou que a França possuem instituições equivalentes. No caso, os Estados Unidos possuem a Guarda Nacional dos Estados Unidos e a França possui a Gendarmerie, a Gendarmaria, que é a inspiração tanto para a Guarda Nacional dos Estados Unidos quanto para a antiga Guarda Nacional brasileira. Eu acho a criação de uma Guarda Nacional uma boa ideia. No entanto, não vai resolver o problema das Forças Armadas. Não dá para substituir as Forças Armadas. É necessário modificar, é necessário reestruturar elas. No entanto, eu acho que não vai acontecer tantas reformas quanto deveriam. Talvez o governo do PT faça algumas reformas, mas não vão acontecer as reformas que precisariam acontecer, porque não há ambiente político para isso. E as Forças Armadas brasileiras, o que por si só já é um problema, mas elas têm a tendência de não se submeter, de não gostar de se submeter ao governo civil. Isso é
um problema histórico das Forças Armadas no Brasil, principalmente do Exército, de achar que não é digno do poder civil realizar interferências dentro da corporação, como se fosse quase que um feudo, uma sociedade à parte, e não meramente uma agência pública. É isso que as Forças Armadas são em última instância, uma, uma repartição pública com funções muito específicas, muito especializadas, mas é uma repartição pública e deveria se submeter à ingerência do governo civil. Mas, infelizmente, em democracias saudáveis isso acontece. Mas eu acho que no Brasil isso não vai acontecer nos próximos anos, pelo menos não com a profundidade, né, com a intensidade de reformas que necessitariam ser feitas nas nossas Forças Armadas, para elas se tornarem mais confiáveis e mais eficientes. Eu já falei contando os 2 vídeos, eu já falei por mais de 25 minutos. Eu achei que não ia ter material sobre esse tema, eu sempre acho que não vou ter material, e aí quando começo a falar, vejo que dá para falar por meia hora, e então o vídeo já está ficando longo. Eu vou encerrar o assunto por aqui, mas esse assunto dá muito pano para manga. Eu posso voltar no futuro, fazer um vídeo um pouco mais completo sobre esse assunto, com um pouco mais de estudo, porque infelizmente é difícil de achar material sobre esse tema. Fala-se pouco sobre algo que, na minha opinião, é muito necessário, mas é pouco falado, né? Pouca gente escreve sobre isso, que é a necessidade de reformas nas Forças Armadas brasileiras. Então fica difícil ter algum embasamento que não seja simplesmente as minhas observações. Eu gosto de ter um embasamento a mais, mas tem pouco material. Mas é isso aí, eu posso fazer um vídeo mais completo sobre isso no futuro. Por hoje é só, e até o próximo vídeo. Eu continuarei postando vídeos. Se você gosta do que eu falo aqui, continue acompanhando. Se inscreva no canal e dê um gostei, porque isso ajuda bastante os vídeos a continuarem sendo recomendados. Muito obrigado e até a próxima.